Oi, pessoal! Estamos começando mais um Plantões que Marcam, o primeiro de 2025. E mais uma vez eu estou aqui com a minha querida Juliana. E aí, pessoal, tudo bem? Uma alegria retomar, né, Fê? Essa jornada de Plantões que Marcam, trazendo ainda mais informações relevantes e importantes para o mundo da saúde e para todo mundo que está assistindo a gente. Exato, a gente está vindo de um episódio muito legal que a gente gravou em São Paulo, no Parque Ibirapuera. Foi um desafio gravar um podcast ao ar livre. Com vento. Bagunçando as madeixas, mas deu tudo certo e eu convido vocês, depois que assistirem esse daqui, dar uma visitada lá no YouTube e ver o nosso de São Paulo. Isso mesmo. Hoje a gente está com uma convidada muito especial que vai tratar de um tema que eu considero ainda polêmico no mundo da saúde, que geralmente pensa muito em cuidar do próximo, cuidar dos pacientes. E os médicos, enfermeiros, psicólogos e demais profissionais da saúde às vezes esquecem de cuidar de si próprios, Verdade. Né? Cuidar da saúde mental. Às vezes não, muitas vezes. Exato. Então, estamos aqui hoje com a terapeuta, psicóloga Fernanda Seabra. Oi, gente. Obrigada pelo convite. É um prazer. Fernanda, a gente sabe que em 2024 vem crescendo, mas em 2024 acho que isso foi mais fomentado em tudo que a gente viu sobre a saúde mental. Ansiedade nem se fala, né, Fê? Sim. Que a palavra do século, como o pessoal diz. Burnout, ansiedade, tudo isso. E o profissional da saúde está ali o tempo inteiro cuidando do outro e muitas vezes não se preocupa consigo mesmo. Essa sobrecarga, ela pode afetar diretamente a saúde mental do profissional, do médico, do enfermeiro, até dos seus colegas psicólogos. A gente estava conversando um pouquinho antes e você falou que eles fazem terapia, mas talvez não tanto quanto deveriam. Como que é? Fala um pouquinho pra gente. Sim, eu acredito que sim, porque as jornadas de trabalho são muito extensas, né? E essas profissões todas voltadas para assistência, para cuidado, exigem muito desses profissionais, de nós profissionais da área, porque a gente está o tempo todo prestando cuidado. E a gente aprende, né, desde o momento que a gente entra na faculdade, a olhar para o outro. Mas um movimento muito importante é a gente saber da gente e olhar para a gente. Qual é a minha necessidade, o quanto eu posso doar para o outro, mas de modo que eu não passe por cima de mim. Sim. Então, acho que o profissional da área, médico principalmente, ele tem, além das várias horas ali, ele tem uma vida particular. E quanto tempo sobra para ele? Então, se a gente pegar a vida, nós temos em facetas, a gente tem várias partes ali que a gente precisa cuidar. Mas querendo ou não, o trabalho ocupa um espaço muito grande, né? Para todos nós. Então, se a gente não aprende a lidar com esse limite, a gente passa por cima mesmo, e quando a gente assusta, a gente já está num quadro de doença mesmo, de sintomas que vão prejudicar a nossa vida, o nosso bem-estar de modo geral. E, Fernanda, como que você vê o 2025, assim? Eu tendo a achar que a carga de trabalho vai continuar intensa. O sistema de saúde brasileiro força muito o profissional. Isso vem desde a formação, assim. E como que você vê o cenário de 2025? Você vê uma procura maior? Você ainda acha que tem muitos passos a serem caminhados? Bom, eu recebo no meu consultório profissionais da área de saúde, também da minha área, né? Eu sempre recebo esses profissionais. Mas eu acho que isso ainda precisa melhorar muito, porque tem uma ideia ainda de que eu posso segurar um pouco mais. Eu tenho um conhecimento, e se eu tenho esse conhecimento e ele é racional, ele pode me dar um sustento, uma estrutura. E não passa só pelo intelectual racional. Quem vai avisar a gente, o primeiro a gritar é o corpo. Sim. Então, se a gente está conectado com o corpo da gente, se a gente percebe as mudanças no nosso corpo, seja através do nosso sono, dos nossos sonhos, nós que somos psicólogos trabalhamos muito com sonhos, seja a parte física, se eu me canso, se eu ando um pouco me canso, o que meu corpo está me contando? Se eu sinto uma tonteira, então assim, o corpo ele não mente, agora a mente mente.
Então, eu tenho a sensação, às vezes, que não, tá tudo certo, eu tenho domínio disso aqui. E aí é uma prepotência, uma onipotência da nossa parte achar que tá tudo sob controle, porque a gente não tem esse controle. Então, para esse ano, eu acho que a gente vem aí, desde a pandemia, num grau de estresse muito maior, e isso relacionado às questões de trabalho e uma questão política, econômica, social. Eu acho que isso, de fato, vai comprometer muito a saúde mental de modo geral. E principalmente quem cuida. Porque essas pessoas vão nos procurar. Exato. E como nós vamos receber essas pessoas? Como que nós vamos atender a cada demanda que chegar? Então, não adianta. Bem aquela história do avião. Se a máscara cair, coloca primeiro em você para depois pensar no outro. É essa a ideia de que eu preciso trabalhar comigo o meu eu, quem eu sou, a minha individualidade, as minhas necessidades, para depois conseguir olhar a necessidade do outro. Porque senão eu vou entrar no movimento de faz o que eu falo, mas não o que eu faço, ou vai que eu estou te vendo. Acho que é até uma questão de conscientização mesmo. Por quê? O profissional da saúde que cuida do outro e que um cardiologista, por exemplo, tem um problema aqui no coração, vai passar um medicamento e tudo mais, talvez não considerem o problema da mente, o burnout, a depressão, a ansiedade, tudo que a gente vem vendo como, de fato, uma doença que precisa de cuidado, como qualquer outra, Sim. que ele cuida. Sim. Então, acho que eles negligenciam muito em muitos casos, por quê? Igual você falou, eu já tenho conhecimento, eu posso esperar um pouquinho. Vai crescendo e eles não conseguem controlar. Meio que um autodiagnóstico que exatamente. leva ao erro. Exatamente. E até eu acho que cada profissional na sua área de atuação. Exato. E eu preciso ter humildade para entender que o outro, ele tem uma habilidade, um conhecimento e que eu posso pedir ajuda. Acho que a grande questão é o pedido de ajuda. Mas ainda quando a gente fala de saúde mental, tem um estigma, né? De que, por exemplo, terapia ainda é para doido, que a pessoa não está bem, uma vergonha de tomar uma medicação, de falar que está em tratamento. E hoje, ostentação, a gente brinca, é ter saúde mental. Exatamente. Porque riqueza. Para a gente poder transitar no mundo, para a gente poder ter uma vida boa, a gente precisa cuidar muito bem disso. Sim. Então, eu acho que essa questão do estigma, a gente ainda tem muito que avançar nesse sentido. Isso que você falou é muito verdade. Eu vivi isso dentro de casa. Minha mãe é diagnosticada com transtorno bipolar. Sim. Primeiro que até descobri que era transtorno bipolar, foram anos de caos. Sim. Até aceitar, até quebrar a barreira de porque às vezes você pensa assim, minha mãe é doida. Tô falando assim, abertamente o que eu vivi. Sim. Há mais anos, eu ainda era adolescente e tudo mais, mas minha mãe é doida, e tem a vergonha de falar. Sim. Mas depois que a gente falou assim, gente, não, ela tem um problema de saúde. Exato. E decidiu tratar isso com mais seriedade e sem tabu. E como, de fato, um problema de saúde. Exato, como um problema de saúde, Isso. igual quebrar a perna. Igual assim, minha mãe tem hipertensão. Exato. Uma doença crônica. Exatamente. Sim. Então, aí, quando a gente decidiu encarar isso, quando a minha mãe decidiu encarar... Então, hoje eu falo que ela é uma paciente maravilhosa. Tá super bem tratada, tem a vida normal hoje. E quando ela tá nos períodos que ela precisa de uma atenção... Além do o acompanhamento que ela já faz, assim, às vezes, tô indo uma vez por mês, eu vou 2 vezes no psiquiatra. Ela mesmo sente e sem vergonha fala, preciso ir. Exatamente. E é isso. E eu falo pra todo mundo, gente, se você encarar que é um problema como quebrar a perna, como ter uma dor de barriga... E que vai estabilizar. E vai estabilizar. Hoje em dia a medicina evoluiu demais. Sim. Tem remédios muito bons. Então, eu falo com uma pessoa que já teve muito preconceito. E hoje eu falo pra todo mundo, inclusive tem pessoas que também vivem com esse mesmo diagnóstico, mas que não assumem. Falam assim, não, eu sou normal. E aí perde qualidade de vida. Sim. Tem crescido tanto esses problemas mentais, e acho que, graças a Deus, tem sido muito mais falado, que pode até considerar como uma questão de saúde pública, Sim. né? Com urgência de ser tratado, de ser falado, de ser cuidado mesmo. Sim. Porque é o que a Fernanda falou, às vezes a pessoa tem vergonha. Poxa, eu tenho alguma coisa aqui que eu não sei o que é. Será que eu tô ficando doida?
Não, procura ajuda, procura um médico, um profissional especializado para isso. Você considera como uma questão de saúde pública que, assim, tá urgente das pessoas falarem mais Sim. e tudo mais? E a gente ainda tem um problema associado a tudo isso, que é a questão da rede social, da mídia de modo geral, porque traz muita informação. Tem boas informações, mas tem informações truncadas também. Exato. Então, hoje a pessoa entra no Google, por exemplo, ou qualquer rede social, página, não importa, enfim, e busca informação e acha que sozinha ali ela vai encontrar um caminho. E que é prático, é fácil. Tudo para funcionar, né, ligado à vida, vai dar trabalho. Exato. Porque viver, né, Guimarães Rosa, né, perigoso e carece de coragem. Exato. A gente precisa, sabe, aceitar, a gente precisa buscar. Não é só informação lida. Já sei o que eu tenho. Eu olhei aqui, parece que eu tenho bipolaridade. Não, peraí, vamos lá, tem tantas formas de fazer diagnóstico. Tem. Né? E o pessoal busca a internet mesmo. Sim. Acho que o médico, pelo conhecimento, talvez ele tenha até uma questão assim, eu já estudei sobre isso, eu vou aprofundar um pouco mais isso aqui, mas não é da área dele. Exato. Ele precisa sentar no lugar de paciente. É isso, o psicólogo, a gente fala isso, senta no lugar de cliente, deixa alguém cuidar de você também, deixa alguém te escutar. Sim. Porque a gente, né, tá ouvindo, né, a gente ouve o cliente traz a demanda, mas qual é o meu momento? Senão, se eu começo a vazar, o cliente está na sessão comigo me contando, eu começo a contar para ele também um monte de coisa. Ali já não é terapêutico, ele já não faz o trabalho mesmo, né? Não acontece. Então, a mesma coisa os profissionais da área de saúde. Ou, exemplo, enfermeiro que trabalha com o médico e só num corredor pede uma informação. Marque uma consulta, seja o paciente, tire um tempo para você. Isso é fundamental. Fundamental. Da mesma forma que um especialista em coração não vai cuidar de uma perna quebrada. Exato. Como que ele vai cuidar da mente se ele não é especialista? Aí vai, das vezes, tratar os problemas da mente com negligência. Não com a mesma seriedade que tem que tratar um problema na perna, um problema no coração. Mas esse ponto, vocês têm falado aqui, né, enquanto a gente está conversando, é o mais importante. As pessoas entenderem que a saúde mental é a mesma coisa que a saúde física. Exatamente. Não tem diferença. Exatamente. Exato. Só que para o corpo físico, nós temos exames, né? Sim. Que ali você tem números. Então, você consegue acompanhar melhor. Apesar que a gente consegue ainda, através de alguns exames, saber como que, por exemplo, os neurotransmissores estão. Mas, para nós, por exemplo, da área, tanto psiquiatra, psicólogos, a gente precisa o quê? De contexto. Sim. Conversa. A gente precisa saber o que está acontecendo na vida daquela pessoa. Porque senão também tudo é ansiedade, tudo é depressão. Não, muitas vezes não. Hoje, todo mundo tem TDAH. Exato. É moda. A crise do TDAH. Todo mundo. Não, é o TDAH. Eu tenho TDAH. E as pessoas justificam tudo com isso. Você já fez uma avaliação neuropsicológica? Você já procurou um neurologista, um psiquiatra? Então, eu justifico, eu lido com aquilo como uma coisa já comum. Isso. Ainda falo, não, tô tudo bem, porque eu sou TDAH. Não tá tudo bem. Exato. Porque se realmente for uma doença como qualquer outra, né? É um transtorno, mas que precisa ser tratado, medicado muitas vezes e é bem acompanhado. Exato. Exatamente. E é aí que entra, você polêmica também na pergunta, mas porque eu fiquei muito na dúvida, eu acho que as duas partes têm razão. Do cantor João, que é jovem, ele deu uma entrevista pro Fantástico falando que vai dar um tempo na carreira para descansar, para curtir a vida e tudo mais. Aí a Roberta Miranda, que é de outra geração, deu um depoimento falando que a nova geração não aguenta o tranco, que ela trabalhou sem parar a vida toda e hoje em dia qualquer coisinha o pessoal tá falando, não vou parar mais, vou dar uma pausa na minha carreira. Qual que é a opinião de quem entende, dos psicólogos e terapeutas? Quem que tá certo? Eu acho que o problema é esse, a gente sempre dividir entre certo e errado. Tudo é relativo, tudo é contexto, né? Então, qual que era o contexto da Roberta Miranda quando ela começou?
como que a tecnologia funcionava, como que as mídias funcionavam, ela de uma outra época. E Era também CD, né? Disco de vinil. a criação. Não tinha tanta exposição. Sim, hoje a informação é muito rápida, tudo é muito rápido. Um álbum que você lança, daqui a pouco ele já tá obsoleto, já precisa de um outro. Exato. O João tá no shopping fazendo compra, o pessoal já tá postando foto dele na internet. É tudo ele tá tão instantâneo. A pessoa não tem privado. Eu estava dizendo sobre isso há pouco tempo, né, numa conversa. Não tem o privado, tem só o social. E lembrando que toda pessoa que está na mídia, ela é um personagem. Aquilo ali é só uma parte dela. Tem a pessoa, é um recorte. Exato. Então, quando ela se coloca, uma parte da vida privada às vezes aparece, mas ali é o quê? O personagem. Então, ela precisa atender aos fãs, ela precisa, por exemplo, gravar a música, estúdio, tudo aquilo. Mas e a vida pessoal? Como que ela faz? E muitas vezes, na pessoal, não tem sossego. Tem a cobrança do fã, do tempo inteiro a pessoa tá mostrando a vida dela. Sim. Postando na Sim. internet. E o que aconteceu? O fulano sumiu. Tá se relacionando, tá conhecendo alguém. Aquilo é exposto. Gente, sinceramente, deve ser um saco ser famoso. Sim, e voltando aí sua pergunta para eu não perder o foco, e julgamento. Então, assim, a Roberta Miranda disse isso, mas ela sabia o contexto dele. Sim. Porque senão a gente vai virar e falar assim, não, o menino é fraco. Ah lá, já tá parando. Um menino novo dele. A gente não sabe a vida dele. E outra, talvez ele esteja tomando uma medida agora, uma decisão muito importante para a saúde mental dele, porque nós já vimos outros cantores aí afastando por doença, para evitar esse tipo de coisa. Até para repensar se é isso que ele quer. Exato. Porque o fato dele estar hoje trabalhando com música não quer dizer que ele vai fazer isso o resto da vida. Toda. Verdade. Né? Então, assim, esse julgamento é isso. Tudo é julgado o tempo todo. Se quem tá certo, quem tá errado. A gente tem agora o padre, né? Fábio de Mello, passando toda essa questão de saúde mental. Que ele já vinha com essa questão. Mas as pessoas questionando, isso é falta de Deus, isso sabe? Eu ia falar isso agora. Porque ninguém espera que um padre tenha depressão, ansiedade, uma crise de pânico. Ninguém espera que um psicólogo perca a paciência, que o psicólogo tenha síndrome do pânico. Porque tem uma idealização, vou falar da minha área, né? Sim. De que o psicólogo, se ele entende de saúde mental, tá tudo bem. Uma pessoa super equilibrada. Não, a gente tem que trabalhar muito o nosso emocional também. Com certeza. Porque nós somos pessoas, esse é o ponto. Profissionais de saúde são pessoas. Então, a gente não está blindado, a gente não está livre. A gente também corre, né, risco de passar por tudo que todo mundo passa. A gente não é diferente. Sim. E é isso que a gente precisa colocar na nossa cabeça. Nós não estamos acima. A gente está ali andando com todo mundo lado a lado. A gente tem, às vezes, um pouco mais de conhecimento. Técnico, experiência, escuta, mas somos humanos. Um pouco mais de abertura, talvez, para buscar ajuda que as outras pessoas não buscam. Essa questão do padre Fábio de Mello, eu ia falar isso, que pra mim, assim, posso estar errada e a doutora Fernanda vai me corrigir se eu tiver. Dois segmentos que as pessoas têm muito preconceito de buscar ajuda pra mente. Os profissionais da saúde, igual a gente tá trazendo aqui, e ela trouxe o padre Fábio de Mello. Gente, religião mistura muito com isso, porque as pessoas têm a falsa sensação. E eu sou cristã, e na minha igreja a gente fez uma série sobre saúde mental justamente para trazer à luz essas pessoas o seguinte: não, é falta de Deus, o fulano tá com depressão, é falta de Deus, não tá orando. Precisa orar. Gente, é doença e precisa ser tratado. Exato. E a gente trouxe isso lá na igreja, de fazer uma série para falar com as pessoas da igreja que têm esse preconceito. Olha, você tem um problema, você tem que buscar a ajuda de um médico. Não é falar que é falta de oração ou falta de Deus. Continua com a oração, né? Continua orando, mas procura um médico, procura um tratamento, procura ajuda, porque é o que precisa. E as pessoas antigas têm muito isso na cabeça. Não existe depressão, não é falta de fé. Nós já vimos, né, Juliana, pastores suicidando. Exatamente. Com extermínio. Exatamente. A pressão é muito grande, porque são pessoas que estão também no meio onde eles recebem, né? Eles atendem muitas pessoas. Sim. Então a gente vê hoje, tanto padres, pastores, buscando cursos mesmo de psicologia ou dentro da área da psicologia, para o quê? Aprender a fazer uma escuta onde ali ele não vai misturar o próprio conteúdo, onde ele consegue separar e não vou falar blindar, mas ser uma escuta técnica e não algo que vem assim, vou para casa e ainda levo aquilo comigo. Nossa, eu fico pensando naquilo que a pessoa me disse. Exato. Né? Profissionalizar isso. É. Né? Eu acho que os profissionais da saúde vivem essa mesma coisa.
Às vezes, você tá em posições e profissões que você cria um imaginário na cabeça do outro, né? De que, por exemplo, um padre ou um pastor tem uma vida perfeita, abençoada, e de que um profissional da saúde também Tem é a saúde pleno de 100%, saúde. E você, às vezes, como profissional, você encarna isso e fala assim, não, eu tenho que ser pleno para que o paciente me veja Sim. pleno. E aí você vai colocando para debaixo do tapete os problemas. E isso uma hora ou outra vai refletir, né? Vai ter uma hora que o corpo e a mente vai falar, não dá mais. Se você não parar, eu paro. Sim. Ele vai ser o primeiro a avisar. E aí tem isso. Qual que é o momento do profissional da saúde parar? Quando ele parar para se escutar. Porque tudo que a gente precisa está dentro da gente. Então, se a gente, todos os dias, se a gente tirar 5 a 10 minutos para a gente sentar, respirar e apenas ter experiência de escutar o que está dentro da gente, deixa eu ver, como que eu acordei hoje? Deixa eu sentir como que as coisas estão dentro de mim. Isso já é um movimento tão importante e eu vou ter, com certeza, alguma informação que vai ser preciosa para o meu dia. Show. A mesma coisa quando a gente vai dormir. Deixa eu fazer aqui uma observação, uma reflexão do meu dia. O que eu posso fazer diferente, né, do que eu fiz hoje que não foi legal? Ou o que eu preciso mudar? E quando eu faço isso, somado ao cuidado físico, né, porque a gente está falando de saúde mental, mas cuidado físico, alimentação. Gente, isso é maravilhoso, porque a gente consegue equilibrar todas essas partes que são fundamentais para o bem-estar de uma pessoa. Então, a meditação, por exemplo, né? A meditação já é comprovada que ela modifica mesmo as nossas ondas cerebrais. Então, tem gente que fala, mas eu preciso sentar, fazer posição de lótus e pôr a mãozinha. Não. Meditar é um estado meditativo. É você parar, fazer algumas respirações e se perceber, é um estado de presença. Exato. E o que acontece nesse mundo moderno, louco que a gente tem vivido, é que a gente não para sentir e nem para poder sentir essa presença nossa. Quanto de mim está aqui agora? Ou eu estou aqui, por exemplo, falando com vocês e pensando, nossa, eu tenho roupa para colocar no varal e eu deixei. Porque o nosso cérebro está muito ativo. Exato. Então, é muita informação o tempo todo, né? Estou presente, eu estou inteira nisso aqui que eu estou fazendo. Porque quando a gente não está inteira, a gente vai sentir mais o cansaço, o desgaste e com as várias funções. Importante também, eu falo isso para meus clientes, olha a sua agenda, o que você tem no dia para fazer? Você consegue abrir a agenda da semana e tentar equilibrar isso aí para não ficar tudo para um dia só? Porque às vezes tem um dia que a pessoa está com a língua de fora e ela ainda está se exigindo. Fato. Então, dá para equilibrar? Eu posso mudar esse compromisso aqui? O que dá para negociar? Ou o que eu preciso negociar comigo para abrir mão? Tem hora que a gente precisa parar e abrir mão mesmo. Eu preciso mudar, não tem outro caminho. E a gente não, a gente quer o quê? Não, eu dou conta. Mais um pouquinho eu dou conta. E a gente espreme até que realmente o corpo não suporta. As doenças crônicas falam muito disso. Quando a gente pensa em psicossomática, né? Você está imersa nessa questão de doença mental e tudo mais. Você percebe se a geração Z, que já vai para 25 anos, né? Geração Z já vai para 25 anos e a gente está achando que... Tá com 18 ainda. Mas você percebe neles uma preocupação maior com a saúde mental ou não? Então, esses dias eu li uma reportagem dizendo que essa geração tem bebido menos e tem optado por sair mais durante o dia para não sair à noite, que eles preferem descansar. Achei isso interessante, porque o que a gente vê é o contrário. As pessoas saindo muito à noite, virando noites, bebendo muito, né? Se a gente pegar a nossa cidade aqui, é uma cidade que né, não tem mar, tem bar. Né? Não é assim? Então, acho que essa geração já traz isso. Talvez o que falte para essa geração é criar uma casca, assim. Eu acho que os pais ficaram muito comprometidos nessa experiência da maternidade e paternidade, um medo de dizer não, de colocar limites, de deixar que os filhos frustrem. Então, acho que isso tem colaborado para essa coisa de que eu não consigo insistir no trabalho. Vai lá um dia de trabalho, não é bom, não quero. Exato. Não quero continuar. Exato. Fiquei exausto. Eu não posso ficar exausto com esse trabalho assim que eu vou adoecer. Não é sobre isso. Não tem uma rotina. Parece que tudo que vai exigir um pouco mais é muito. Porque não frustrou. Não houve a insistência, a consistência ali de algo que deveria ter sido feito na infância.
Eu vejo isso, assim. Primeiro que os nossos usuários são maciçamente 25 a 30, 32, 33 anos de idade. E tem que ter muito cuidado para falar isso, mas eu sinto que há uma deturpação do cuidar da saúde mental e não viver algumas experiências ruins que faz parte da vida. Então, tudo que... Às vezes, cansar de tanto trabalhar é ruim, mas faz parte da vida. Só que aí já pensa assim, não. Se eu tô... O que você falou agora, se eu tô trabalhando demais, então não dá, tem que sair. Mas faz parte da vida, não tem como criar uma vida só com felicidade. Bem-vindo ao mundo dos adultos. Bem-vindo ao mundo dos adultos. Então, eu acho que até para se destacar no mercado de trabalho, porque o que vai acontecer? A geração Z, o cara da geração Z que perceber isso, ele vai despontar e os demais vão ficar para trás. Então, uma coisa que os nossos usuários vivem muito hoje, que eu estava comentando com o nosso time de produto. Eles vão lá, baixam o nosso aplicativo e veem as oportunidades de trabalho. Sim. Se frustram com como o mercado está estabelecido hoje e jogam a responsabilidade na gente, que é só um intermediador. Então, o que tem de às vezes, reclamação no suporte, mas os preços dos plantões das vagas não estão bons. Ou não estou encontrando vagas boas para mim. Sendo que hoje a gente tem quase a boa parte das vagas no país já estão sendo publicadas na nossa plataforma. Então, diariamente. Assim, diariamente. Todos os dias tem... Então, em vez da pessoa sentar assim, opa, qual que é a minha parcela de responsabilidade? Talvez do mercado tá ficando um pouco ruim para mim. Ou em vez de culpar uma plataforma ou culpar o contratante. É uma autorresponsabilidade. Isso, uma autorresponsabilidade. Talvez, e aí a gente que conversa muito com as instituições de saúde, eles estão querendo pagar pouco porque a entrega também tá pouca. E aí vira uma... E aí? Como é que a gente equaliza isso? Exatamente. E não tem como, né? Tem um processo para toda profissão. Eu não posso acabar de formar, o início de uma profissão, querer ganhar, por exemplo, o que um médico já formado há tanto tempo ganha. Exato. Eu preciso reconhecer meu tamanho, porque todos os dias eu posso dar um passo e crescer. Não estou dizendo que a pessoa tem que aceitar o que é ruim para ela, não é sobre isso. De novo, a humildade de reconhecer o meu lugar, meu tempo, meu espaço, o lugar que eu ocupo, né? E as relações, às vezes, começa num plantão desse, conhece uma outra pessoa que indica para um outro trabalho, vai fazendo contatos. Isso acontece. Isso é processo. As pessoas querem resultado, mas não querem processo. Isso. Exato. Então, é isso, e não é só essa geração, não. Acho que as pessoas estão muito imediatistas, assim, de modo geral. Eu quero ganhar X, mas eu não quero instrumentalizar, não quero, aprofundar. mas eu quero chegar naquilo. Eu quero chegar no salário sem plantar o que eu preciso para chegar. Maravilhoso chegar lá. Mas tem um processo. E até experiencial, é tempo. Envolve tempo. E aí, se eu sou ansiosa, impulsiva, se eu me frustro facilmente, eu não vou insistir. Eu vou achar que o mundo tá péssimo, que tudo tá ruim. Eu fico muito assustada, assim, de perceber. A Nath que fala muito isso com a gente, que a geração Z enxerga a vida como uma pizza. E o trabalho é só uma fatia da pizza. Assim como um momento de lazer, a família e várias fatias. Porque pra nós, assim, pelo menos eu e a Fê, que a gente tá diariamente, o tempo inteiro juntas, acho que o trabalho ocupa a nossa pizza inteira. E o resto são os ingredientes que vem por cima. O milho, a azeitona, sabe? O catupiry. Porque assim... Essa é boa. Porque a gente tem consciência que a gente tem que trabalhar muito pra alcançar o que a gente quer. Pra lá na frente, de repente, falar assim, agora a gente vai reduzir. Agora eu vou colocar o trabalho como uma fatia da minha pizza. Mas eu já alcancei o que eu queria. Isso é meta. Entendeu? Planejamento, meta, foco. Porque também, se você fica assim muito tempo, o seu corpo também não aguenta. Sim, exatamente. Então, aí você de repente contrata alguém para fazer um determinado trabalho, que você já começa a descansar um pouco. Quer dizer, a gente vai aprendendo também na caminhada. E quando você se autoconhece, eu, pelo menos nas minhas decisões profissionais, eu sempre decido eu vou acordar amanhã com tesão de fazer determinada coisa. Exatamente. Eu sei, obviamente, das dificuldades. Não vai ser fácil. No final do dia, você vai chegar estrupiado, cansado, detonado.
mas eu vou chegar feliz porque eu estou fazendo o que eu gosto. Então, eu acho que para uma boa saúde mental, achismo, tá? De quem não tá na cadeira profissional. Mas você tem que pensar assim, o que eu estou escolhendo fazer para minha vida vai ser fácil suportar as adversidades? Eu vou conseguir? Então, passa mais por você fazer escolhas assertivas de profissão, Sim. de casamento, de amizade. Porque se você tem escolhas muito convictas, é mais fácil enfrentar os problemas. Exato. Agora, se você já tá num trabalho que você não gosta, aí chega em casa e você tá com problema familiar, não tem muitos amigos, aí pronto, a chance de desencadear para problemas mentais é muito grande. Não vai aguentar. Então, nova geração que tá aí nos ouvindo, pensa mais em não posso ter estresse ou não ter problema, porque isso vai ter, não tem como fugir, mas dentre dos problemas, quais situações eu vou enfrentar melhor esses problemas? Eu acho que isso fica... Então, melhor qual a especialidade você vai seguir. Exato. Que tipo de paciente você vai atender, aonde, como, em que local. Isso facilita muito a encarar a vida. E escolhe isso dentro da Carry On, viu, gente? Exato. Com o aplicativo na mão. Exato. Aí você vai ter uma gama de oportunidades lá, você escolhe o que for melhor pra você. Exatamente. Eu penso assim que quem escolheu a profissão de cuidar do outro, né, vai ter que lidar com isso sempre. Sim. Sim. Então, quando nós escolhemos uma profissão, de modo geral, a gente escolhe muito novos, né? A gente ainda não tem uma maturidade, se a gente falar em termos de ciclo vital, a gente segue o que todo mundo faz. A gente segue ali o ensino médio, faz um Enem, Exato. entra numa universidade, faz um curso. E às vezes termina aquele curso e nem sabe bem se é aquilo. Então, às vezes, movidos pelo desejo de um familiar, às vezes um avô, uma mãe, né, um pai que tinha um desejo que esse filho se tornasse médico, psicólogo, enfermeiro. E a gente tá ali fazendo, mas será que ele tá na alma da gente? Ou com uma escolha 100% financeira. Vou ver qual profissão vai me dar mais porque vai me dar dinheiro. E sustentar isso depois fica difícil. Então, a gente vê, às vezes, as pessoas abandonando determinados cursos, né? Às vezes, na metade do curso. Já vi cliente abandonar curso no final. E eu falo, que coragem. Porque a pessoa chegar ali, entender que não era aquilo e retroceder, isso fazer uma outra escolha, é muito importante. Porque ser um profissional medíocre, né? Eu fico pensando, você também formar e ficar ali, bem mais ou menos. Então, assim, eu acho que tem a ver com a escolha lá no início, tem a ver com a maturidade, tem a ver com a experiência, ter bons colegas e profissionais orientando. Fato. Cuidando, né, da saúde da gente. Isso faz a caminhada ficar um pouco mais consistente, mais estruturada. Porque só fazer por dinheiro, eu achei lindo, acho tão legal. Não. Eu falo psicologia, ninguém foi para psicologia porque é glamour, é bacana. Porque teve uma história difícil. Porque teve que lidar desde muito cedo com dores. Porque nós somos profissionais que lidamos com isso todos os dias. Então, não é uma coisa só de, que lindo que é trabalhar nessa área. Não. Tem lá, né? Tem sua beleza, mas também tem o lado desafiador, como toda profissão. Sim. E uma dúvida. Na faculdade, vocês têm matérias ou conversam sobre técnicas para vocês não se envolverem com os... Porque eu acho que o profissional da saúde acaba se envolvendo, né? Com as histórias, com a vida dos pacientes, assim. Existe uma ciência por trás disso para blindar esse envolvimento? Ou cada um tem que criar suas técnicas, seus mecanismos? Bom, enquanto a gente conversa aqui, conscientemente estamos conversando, mas os nossos inconscientes estão também em conexão. Sim. Então, por mais que eu esteja com um cliente e tenha todas as técnicas, a gente está em relação. Então, existe uma comunicação entre nós que ela está em outro nível. Eu posso, inclusive, ter sensações enquanto escuto vocês de um tema que vocês estão trazendo e isso não ser nada de vocês, é porque realmente mexeu com algo que era meu e começa a complicar aqui dentro e a minha escuta começa a ficar contaminada. Olha a importância de um terapeuta se tratar e olhar as questões. Então, não tem uma técnica para desmisturar. O que tem é terapia. O que é meu e o que é do outro. Então, por isso que desde o início, no curso de psicologia, é indicado para nós fazermos a terapia, a psicoterapia. Porque quanto mais eu sei de mim, eu fico mais presente, inteira, para escutar o outro. Obviamente, o outro vai trazer questões que esbarram nas minhas, mas ali, às vezes até na experiência com o próprio cliente, eu também me curo.
Mas se eu não olho para isso, então não existe uma técnica. Então faça assim que você não vai. Uma das coisas que, né, a gente aprende é o quê? Não misture com o cliente. O cliente é o cliente, você é o terapeuta. Então a sua vida não diz respeito ao cliente. Sim. Agora a dele, ele né, tá ali abrindo a dele para você ajudá-lo. Uma questão de pedir ajuda. Exato. Então, assim, não misturar nesse sentido, porque senão vira uma relação que não é terapêutica. Uma relação de amigos. Isso. Você me conta, clientes às vezes falam assim, eu queria tanto ser sua amiga, a gente poder sentar num bar. Não. Não vamos fazer isso. Vamos continuar por aqui, que aqui vai ser melhor. Aí o tratamento acaba ficando enviesado também, né? Sim. Aí... Então, acho que essa seria o terapeuta saber bem o lugar dele, né? De que a gente não é amigo do cliente. Isso aí já ajuda bastante. E saber de si. É difícil, acho que tudo que envolve o outro é difícil. Até para nós, enquanto advogadas, às vezes tem algum caso, algum processo que não tem como. A gente se envolve, né, entre aspas, dizendo assim, porque você vê a dor do outro, você tem empatia. E tem casos que a gente atende também como terapeutas que nos tocam, sim. Eu já me emocionei com o cliente está numa situação, já me emocionei. E tá tudo bem, porque eu tenho que saber lidar com isso que vem. Eu não posso sentir isso e me desorganizar por completo e não dar vazão para isso. Eu preciso saber. Então, nós somos humanos, né? Então, na relação com o outro, eu vou me afetar. Não tem como não afetar. Isso é verdade. Quer fazer mais uma pergunta? Eu tenho várias aqui. Pode fazer. Pode fazer. Eu tô doido para saber suas dúvidas. O que é... Além de fazer terapia... Quais as outras coisas que podem melhorar a saúde mental, que podem ser feitas pelos profissionais da saúde, para eles terem mais qualidade de vida? Até pensando numa ótica, foi ótima a sua pergunta, de que uma pessoa doente não tem condição de cuidar da saúde de outra pessoa. Como que você vai fazer alguém se tornar saudável se você não tá? Acho que isso não é possível, né? Você vai me falar melhor. Tempo é algo hoje precioso. Sim. Então, como que a gente administra o tempo da gente? Então, nós temos hoje o telefone, né, que é um mini computador na nossa mão, e que ali você entra, e se você, por exemplo, entra numa rede social, você se perde ali dentro. Então, a gente tem um estímulo muito grande de tela, de modo geral. Hoje, por exemplo, eu atendo muito online, né? Praticamente online. Então, esse estímulo de tela o dia todo, os vídeos que a gente vai assistindo, mesmo que sejam vídeos engraçados, você passa de um pro outro rapidamente porque aquilo está te gerando prazer. Mas quando você vê, você já ficou ali 1 hora, 1h30 assistindo aquilo. Então, a gente acaba absorvendo conteúdos que são superficiais, tudo muito rápido. O conteúdo que prende por uma via que nem é boa para a nossa cabeça. Jornais, às vezes, que a gente assiste, né, só tragédias. Já está tudo tão complicado, às vezes, a gente ainda tá alimentando a cabeça com aquilo. Então, pausa. Então, uma das coisas é pausar. Eu preciso pausar, preciso ter esse tempo para mim. Quanto que eu destino meu tempo para uma atividade física, para cuidar bem da minha alimentação, para ter lazer? Porque tem pessoas que trabalham a semana inteira, chega final de semana, eu vou fazer faxina. É, verdade. Ok, que aquilo ali também é importante, cuidar da casa. Às vezes a faxina é terapêutica. Né? Não é? A gente coloca uma música, né? Movimenta, mas... Tá, mas e o lazer? Não fazer nada também. As pessoas não conseguem ficar no tédio. Isso é verdade. Hoje ninguém consegue ficar no tédio. Eu preciso fazer alguma coisa. Vou fazer uma caminhada, eu ponho o fone. Será que você consegue fazer uma caminhada sem o fone? Sem uso de alguma coisa? Então, acho que pausar, tirar esse tempo de qualidade. Leitura. Leitura relaxa para quem gosta de ler. Costurar, para quem gosta de costurar. Cozinhar, apesar de ser algo que a gente faz em casa, a gente está ali numa tarefa, mas terapêutico. Pode ser muito terapêutico. Cantar, tocar um instrumento, dançar, tem tantas possibilidades. Então, assim, acho que isso já começa a tirar a gente desse automático. Eu acho que esse automático que a gente precisa barrar. Acho que esse é o ponto. Todo mundo vivendo no automático. Porque acorda, o relógio desperta e você já tem tudo ali cronometrado para fazer o dia todo. Aí quando chega o final do dia, você deita. Parece que as horas vão e você acorda de novo. Se você está vivendo isso, acorde, preste atenção. Porque esse automático, né, essa vida automática é perda de percepção. Verdade. E a percepção ela tem que estar apurada, principalmente para quem cuida.
Quem cuida precisa ter percepção e intuição apurados. Tem técnica? Tem, mas a percepção, a intuição conta muito. Uma pessoa sobrecarregada, ela contamina essa parte. Porque ela pode, de repente, também, ao analisar um caso ou um prontuário, já vi isso aqui. E passa rápido. E passa batido. E ser uma coisa assim, eu tô com dificuldade de pensar. Porque esse cansaço também gera perda de memória, um cansaço cognitivo, perda de foco e atenção. Então, olha quantas coisas vão desorganizando se a gente não cuida. Primeiro, preciso falar que arrumar a casa ontem mesmo, no domingo. Eu saí na sexta, saí no sábado. Domingo, eu fiquei por conta de arrumar algumas, tipo uma luz que queimou, aí chama alguém pra arrumar, faz uma faxina aqui. Zelo. Então, cuidar da minha casa é uma coisa terapêutica pra mim. Incrível, né? Mas é pra você ver as percepções da vida. Pra gente é um peso. Mas ter o meu cantinho e deixar ele arrumadinho me faz bem. Talvez seja peso para aquela pessoa que não consegue parar para nada. Ela só trabalha, ela executa o tempo todo. Em que momento que ela para? Ou para curtir que é o que eu vejo que acontece muito hoje. A gente tá numa velocidade tão grande. Sabe aquele filme Clique? Sim. Você viu? Sim. Quando lançou aquela funcionalidade do WhatsApp de acelerar, eu falei assim, gente, a gente tá vivendo o clique e não tá percebendo. A gente tá acelerando a voz do outro. E era o que ele fazia. Eu lembro de uma cena que a mulher dele chega pra conversar com ele, ele acelera a mulher. Isso. Tipo Aí assim, tô sem tempo, irmão. Tô sem tempo. Vou te acelerar aqui. Só que e eu acho isso tão louco que você acelera a voz da pessoa, você tá acelerando a vida. E acelerando o seu tempo. E a meta dele, ele era muito profissional, né? Sim. E aí ele queria desenvolver, queria passar o tempo e chegar logo no resultado. Exato. E aí lá na frente ele infarta. Né? Aí não faz sentido. Aí ele infarta, ele vê a vida lá na frente, como ficou. E o que ele perdeu? O filho querendo a casa na árvore, ele com a esposa, né, no relacionamento, que era um relacionamento saudável, gostoso, e que depois foi deteriorando. Exato. E ali, por causa daquela meta e aquela busca desenfreada, ele perdeu o quê? Presença. Exato. Então, acelerar é perder presença, estado de presença. Exato. Então, você tá acelerando o seu tempo aqui com as pessoas. Então, eu acho isso muito doido. Eu acho que isso tá fazendo a gente... E aí, era uma outra pergunta que eu ia te fazer. Porque, querendo ou não, o WhatsApp é rede social. Sim. E as redes sociais estão nessa velocidade enlouquecedora. E agora eles colocaram até a possibilidade de acelerar o vídeo. Pois é. Aí eu fiquei chocada quando eu vi. Falei, meu qual que é a Deus. influência disso? Óbvio, é inegável a influência positiva também das redes sociais, o tanto que a humanidade evoluiu, Sim. aproximou. Mas eu acho que a gente tá perdendo a mão nisso aí. E você acha que tá interferindo na nossa saúde mental? Com certeza. Com certeza, porque isso gera uma impulsividade, uma intolerância. O que eu falei sobre o processo, a gente não quer esperar nada. A gente quer apertar um botão e passar logo tudo. E não só, né? E não só por querer acelerar e querer tudo muito rápido, mas acho que também por comparar a sua vida com a do outro. Porque o influenciador mostra uma vida perfeita na rede social que eu não tenho. Aí aquilo ali me frustra e já me gera uma ansiedade. A comparação, de né? gente, eu não tenho essa vida, o que eu faço pra ter? E aquilo ali vai corroendo. Eu trabalho tanto e olha lá, Exatamente. E aí começa essa comparação toda. Diabólico. Né? A palavra diabólico, se você pegar a palavra, né, na origem dela, é divisão. Então, isso divide a gente. E aí a gente começa de novo naquela ideia de que aquilo lá é que é bom, o meu é ruim. E é esse o problema hoje que eu vejo da humanidade de modo geral. A gente está partido, desintegrado. A gente não integra. Aquilo ali é só uma parte, é só uma parcela. Aquilo não é a realidade. Eu conheço pessoas que postam coisas ali e que todo mundo fala que legal, mas a pessoa tá super mal na vida. Exatamente. No particular não tá bem, não é aquilo. Exato. Porque também é uma necessidade de mostrar conteúdo, dessa urgência de produzir cliques, o tempo de produzir. Performance, tudo muito performático, resultado. E aí eu acho que vai para esse caminho que eu trouxe, né, no início da nossa fala, do distanciamento do eu, da essência, da alma da gente. Então, quanto mais novos nós somos, menos preparados para isso estamos, porque a gente ainda busca muito a referência fora. Sim. Mas conforme vamos envelhecendo, né, vamos amadurecendo, prefiro dizer assim, porque às vezes tem velho que não amadurece, mas à medida que amadurecemos, a gente
faz contato mais com o que é de dentro. Eu já busquei várias coisas fora. Agora eu preciso ir para dentro. Quem eu sou? O que eu gosto? O que eu fiz até aqui valeu? Minhas escolhas profissionais, pessoais, que caminhos que eu ainda quero trilhar, meus sonhos. As pessoas, elas às vezes perdem os sonhos. Todo esse movimento de mídia, internet, rede social, tudo isso que a gente fala, essa aceleração toda, a ansiedade. Isso aumenta a ansiedade. A gente é um povo ansioso. O Brasil é considerado hoje um dos países mais ansiosos. Porque, primeiro, por tudo que a gente vive, da nossa... Viver no Brasil é uma loucura. De tudo. Da segurança. Sim. A gente sai e a gente não sabe como que a gente vai voltar. E isso é um estado de alerta para o cérebro. A gente está o tempo todo com aquele movimento de luta e fuga. Peraí, qualquer coisa pode acontecer. Então, isso a longo prazo, imagina um corpo que está todo sendo trabalhado ali nesse alerta. E aí vem as doenças autoimunes. Porque um esquadrão está ali formado para nos proteger contra qualquer coisa. E aí, qual que é o antídoto? É remédio? Ok, existe remédio, existe médico. Aí você falou da autorresponsabilidade. Aí eu entrego na mão de um profissional e falo aqui, eu tô com esse problema, resolva para mim. Não. Você precisa mudar. Eu preciso ter consciência de quem eu sou e saber qual é a minha dificuldade e mudar a rota. No Brasil, no caso, eu acho que a gente acaba entrando num estado de torpor. Tem músicas já antigas aí que falam muito disso, na época que ainda se questionava alguma coisa em letras de música. Mas amo o carnaval, mas é uma festa de torpor. Às vezes eu tô ferrado na minha vida, mas vou ali pular carnaval. Isso, e a alegria lá em cima. Exato. Então, só que isso também não é sustentável, porque acaba o carnaval, aí você tem que encarar a sua vida e a vida continua. Valci Carrasco tem uma frase que uma vez ele falou numa entrevista que eu acho sensacional, que as redes sociais hoje é um espetáculo de ficção que a gente criou pra nossa própria vida. E se você não tomar cuidado, você se perde no personagem. Sim. Então eu vejo que tem muita gente se perdendo no personagem das redes sociais, assim. Aí eu vou dar um exemplo. Eu, por exemplo, tô buscando nas redes sociais o meu personagem de empresária, de CEO de aplicativo e afins. Só que chegou um ponto que eu tava também vivendo isso 24 horas por dia e tava me desconectando com a Fernanda... Pessoa, não empresária. Sim. Aí o que eu tô buscando? Final de semana, chega sexta-feira, eu não posso. Eu desconecto. Porque senão eu vou viver esse personagem e não é sustentável. Porque são duas... Você tem a sua vida, óbvio, a minha vida que existe. Eu sou, de fato, uma empresária, mas eu não sou só isso. Mas tem gente se perdendo no personagem, se perdendo nessa fuga doida aí. E aí isso aí reflete com certeza nos consultórios da vida e tudo mais. E a gente acaba fazendo a tendência a fazer tudo que todo mundo faz. Exato. Então eu comprei uma casa. Mas se a casa não tem, por exemplo, uma varanda, então já não é boa, porque fulano tem a casa com varanda. Eu tenho um carro, comprei um carro, o carro tá ótimo, mas aí alguém comprou um carro melhor. Nossa, eu também queria ter um carro melhor. Sim. Não que a gente não possa aspirar coisas, né? Querer coisas, mas qual a finalidade disso? Será que a gente sabe viver com o essencial? Será que a gente consegue vibrar com aquilo que a gente já tem, celebrar? Porque às vezes a gente conquista e nem celebra. Isso. É verdade. Será que a gente tá feliz com aquilo? Eu tenho cuidado sempre com a palavra felicidade, mas será que eu tô satisfeita com a vida que eu conquistei? Da forma como ela tá congruente com o que eu vivo, com o que eu acredito? E é isso, não precisa de mais. Até porque a gente também precisa desenvolver outras áreas aí, principalmente quem está na área de saúde, mas todo mundo, né? Que é a espiritualidade. Fato. E não religião. Exato. É a nossa conexão da gente saber que a gente está aqui temporariamente, que isso aqui é uma passagem, que a vida ela modifica o tempo todo. E uma hora a gente vai precisar sair disso aqui, mas e o que eu deixei? O que eu fiz? E quando a gente está muito no automático... ou com valores deturpados, por exemplo, a gente acha que isso é uma bobagem. Depois eu olho para isso. Ou não olha, né? Vamos fazer de conta que isso não existe. E tem um chamado interno para isso também, principalmente ele a partir dos 36, 37 anos, voltando à questão do ciclo vital, que é uma etapa da vida que a gente vai ser questionado na nossa autenticidade.
Então, se a vida já me convoca para isso e eu resisto, eu vou ter mais dificuldade de me tornar adulto, porque o que nós vemos hoje em dia não são pessoas adultas, são pessoas adulteradas. Esse é o ponto. Então, como que a gente vai fazer? Adulteradas? Porque parece que é adulto e não é. Então, a pessoa paga conta e acha que ser adulto é pagar contas, é ter responsabilidade. Isso faz parte do ser adulto. Mas ser adulto nada mais é do que eu me aguentar. É eu saber quem eu sou e me suportar na dor, me suportar no momento bom, ter consciência de mim, dos meus valores. Porque para eu não me embolar, os meus valores são os valores dos outros. Não, mas peraí. Aquilo ali o outro achou que é legal, mas não precisa achar que é legal. Então, hoje, se você pensa diferente, você é julgado. Aí você tem medo de pensar. Não, eu vou pensar. Sim. Pensar e transgredir. Eu preciso transgredir. Preciso pensar com a minha própria cabeça. E o adulto é isso, né? O adulterado. A gente tava falando, por exemplo, casa ou roupas. A gente vive uma sociedade de pessoas muito iguais. As casas estão todas muito iguais. As roupas estão todas muito iguais. Os estilos de vida estão muito iguais. Isso seria até um sintoma... Até os restaurantes. Eu vou comer, mas eu vou procurar onde determinada mundo, pessoa foi. E aí vai todo mundo naquele... Eu preciso postar. As pessoas sabem que eu fui lá. E isso é um sintoma de pessoas adulteradas, que às vezes não sabem o que verdadeiramente gostam, estão adulteradas. Tem a ver com o desenvolvimento do eu. Da essência mesmo. Deixar a essência aparecer. Porque a gente fica na imagem. Você falou isso lá atrás, né? Usou a palavra na imaginação. A gente fica numa imagem e numa vaidade. A gente é muito vaidoso, né? O ser humano tem essa característica. Né? A gente acha que é Deus se não tem certeza, né? Quando não tem certeza. Então, a gente é muito vaidoso. A gente fica na imagem. Óbvio, gente, rede social, ela vale. Né? Olha aqui, a gente está gravando aqui agora, isso vale muito, porque é um lugar de negócio, um lugar de mostrar serviço, produto, trocas, reconectar com pessoas que a gente não via, mas é a forma como a gente lida com isso. Quando isso passa a dominar minha vida, quando isso passa a dizer, você deve comer em tal restaurante, você deve vestir tal roupa, isso é complicado, porque a gente parece então um bando de zumbis ou de robôs ou de sei lá o quê. Não, você foi brilhante, cara. Eu vou sair daqui com isso, pessoas adulteradas. Nós somos adulterados pelo sistema, né? Ao nosso redor. E aí assim, o problema cara, não é a rede social, é a forma com que a gente usa. Aí a gente não pensa. Essa é a questão. Porque a rede social faz a gente acreditar e pensar em grupo. Sim. Né? No coletivo, assim, igual. Não é nem grupo, é igual. E o que a gente precisa é pensar com a própria cabeça. Eu não preciso concordar. Eu não preciso atacar, porque hoje tudo é ataque. Eu não preciso atacar, eu posso não concordar, mas ok o outro fazer. Mas até nisso, a gente tá tão adulterado que se você não tá adulterado no mesmo ritmo que eu te odeio, eu vou te atacar. Não serve. Você não serve. Vou te rechaçar totalmente. Sendo que nós somos pessoas, indivíduos, né? E o simples também perde o sentido, porque o simples é que vale, né, gente? A gente não vai ter dia que a gente não tá bem, a gente não anda maquiada todo dia. Exato. A gente faz faxina. E tá tudo bem. E isso faz parte da vida comum. A vida como ela é, que delícia. Só que parece que isso não vale mais nada. Tem dia que o meu máximo vai ser 100%, tem dia que vai ser 20%. Sim. Mas é isso, é a vida e o cuidado. Tá sendo meio terapêutico pra mim aqui também, tá? Pra nós. Porque às vezes, igual, por exemplo, nessa imagem que eu tenho, né? Que eu tô projetando nas redes sociais de empresária. Mas eu também tenho um eu que gosta de fazer faxina e arrumar a casa. Só que às vezes você posta isso e fala assim, mas peraí. Ela não é empresária? Exato. Mas sim, mas... Ai, não deve ser tão bem sucedida, porque ela não tem alguém pra fazer pra ela, né? Não, porque eu gosto de fazer, eu gosto de cuidar das minhas coisas. Pra mim, é válido, né? Eu acho terapêutico. Só que aí que entra o cuidado, você vai se perdendo. Eu lembro de uma vez, um pai de uma amiga, inclusive já trabalhei pra ele, Anderson, um beijo. E aí ele tem um sítio. Que ele gosta de pegar o cortador de grama e todo domingo ele vai lá e... corta a grama. Aí uma vez a filha dele questionou ele. Falou assim, pai, por que você não paga alguém pra fazer isso? Eu falei assim, filha, me deixa no meu momento. Terapia. Eu quero pegar meu carrinho e cortar a grama do meu sítio. Sim, sabe? Exato. Sim. E é isso, só que se você ir no embalo, tipo, igual no caso dele, eu sou advogado, todo mundo me conhece, nananã, se me verem... A imagem. É a imagem. Mas às vezes
pagar alguém vai deixar ele feio e triste. Exato. E tirando a questão da imagem, né? Eu tô vivendo essa experiência agora que eu não tenho mais uma pessoa que cuida da minha casa todos os dias. E aí agora nós assumimos, eu e meus filhos, os cuidados da casa. E que importante isso. Sim. Porque aí eles estão aprendendo, eles começam a ter uma autonomia que eles não tinham antes. Eu tenho que reservar tempo para isso, que vale demais, porque é o que você falou, é o zelo, é o cuidado com a minha casa. E eu dou mais valor quando eu faço. Eu dou mais valor. Né? É uma economia. Sim. Eu vou precisar organizar tempo, porque eu disse que tempo aqui é precioso, a gente tem que organizar tempo, mas é tão bom, isso dá uma sensação de apropriação, de você sentir, ai, é a minha casa, eu sei o que está acontecendo aqui. Gente, não estou aqui falando que as pessoas têm que fazer isso, tá? Quero deixar isso claro. Estou falando da minha experiência agora de vida, que pode mudar daqui meses e eu falar, não, agora eu preciso de alguém todos os dias. Mas o que eu quero dizer é que foi um encontro meu com as minhas coisas, desse cuidado, desse zelo, que é no caso da gente, né? O feminino acolhe, o feminino cuida. Ali eu estou exercitando meu feminino. Exato. Eu posso exercitá-lo de diversas formas. Uhum. Mas ali eu tô com meus filhos, construindo uma relação onde todo mundo participa, eu tô preparando meus filhos pro mundo. Exatamente. E se eu tenho uma pessoa que faz todos os dias, eles vão entender que o copo não vai... O copo que... Ali, na cabeça deles, o copo que fica no quarto vai caminhar até a cozinha. Né? Aí depois quer fazer o intercâmbio, quer morar numa república, seja lá o que for, não sabe passar um pano. Exato. Então, assim, essa experiência tem sido muito rica para todos nós, assim. Aquela coisa que a gente nem esperava e aconteceu. Então, assim, como que voltando, né? Como que as coisas do dia a dia, as mais comuns, elas são válidas, elas são importantes. E a gente começa a achar que isso tudo é uma bobagem e foca só num ponto. Exato. Sim. Então a gente precisa de um olhar mais sistêmico mesmo, né? Um olhar que possibilita ver o todo, um olhar que a gente consiga conectar as coisas e não achar que a hora é só isso que vale ou aquilo outro ali. Não, vamos interligar? O que eu posso pegar um pouquinho daqui, um pouquinho dali e relacionar? Doutora, para fechar, você falou em uma das suas frases uma coisa que ficou na minha cabeça, que você tem muito cuidado com a palavra felicidade. Por quê? Porque tudo isso que a gente vê hoje em rede social tem por trás uma ideia de que se você fizer X, se você comprar, você vai ser mais feliz. E a felicidade, ela é só um estado, é só um momento. Eu tô, por exemplo, feliz de estar aqui. Isso é simples. Eu não preciso ter o carro do ano para ser feliz. E aí são metas inatingíveis. E as pessoas começam a achar que elas não têm felicidade. Felicidade é a gente acordar e conseguir tomar banho sozinho. Né? Já que a gente está falando para profissionais da área de saúde, né? Que estão ali lidando com pessoas o tempo todo, quem trabalha em hospital, a gente respirar bem, da gente conseguir calçar o próprio sapato, da gente conseguir se alimentar, poder comer. Isso é felicidade. Claro que tem momentos que a gente tem euforia ali junto, a gente está feliz, alegre com uma coisa e é muito gostoso. Só que a gente não está em constante felicidade. E aí é como se a gente não pudesse viver o outro lado. De que a tristeza não tem espaço, de que até a ansiedade não tem espaço, eu tenho que brigar com ela. Não, peraí, eu tô ansiosa, o que me gera ansiedade? Deixa eu colher isso. Medo. Não posso demonstrar que tenho medo. Não, eu tenho medo. Eu preciso abraçar meu medo. Ele tá aqui comigo. Ele não posso deixar que ele me paralise. Se ele me paralisar, eu vou buscar ajuda. Mas ele faz parte. E aí é só a felicidade que aparece. Aquele filme, Divertidamente, né? Tão interessante nesse sentido. Porque eu falo que ele é para adultos, né? Totalmente. O 2, com a ansiedade lá, é totalmente para adultos. E o tédio. É tão interessante o tédio tá nesse filme. Então, assim, como que a gente lida com o tédio, com o ócio, com tudo isso? Então, aí a felicidade vira uma meta, uma coisa que a gente tem que ficar naquele estado o tempo todo. E não existe isso. A gente é gente. E às vezes a gente condiciona a felicidade a algo. Quando eu comprar o carro X, eu vou ficar feliz. Quando eu comprar a casa X, eu vou ficar feliz. Quando eu ganhar, quando eu fizer tal coisa, eu vou... talvez a felicidade... Você tá perdendo a felicidade na construção de chegar a comprar o carro. E talvez a felicidade tá na jornada de juntar o dinheiro para comprar o carro X. Exato. E a gente perde. Exato. Aquela coisa que a pessoa às vezes fala assim, nossa, todo o processo de uma viagem foi tão legal, foi mais legal que a viagem. Exato. Porque, nossa, a gente se uniu, foi interessante. Exatamente. E a viagem aconteceu. E tudo passa. Exato. E as interações.
né? É importante a gente falar sobre a questão da saúde mental, voltando o olhar para a questão da socialização. Porque a gente precisa socializar. Vocês imaginem, né? Para a pessoa que é idosa, para a questão da demência, por exemplo. É muito importante a socialização do idoso para que ele retarde, né, o próprio envelhecimento e demência. E para nós também, porque a gente começa a não saber relacionar. Tudo é muito. O outro está muito chato, o outro está, não dou conta. Gente é gente, o outro é assim, eu também sou. E normalmente quando o outro me incomoda demais, está falando mais de mim do que dele. Sim. Verdade. Então, assim, a gente passou a não suportar muito as relações, a querer relações muito perfeitas, vínculos perfeitos, isso não existe. Relacionar vem de relar, então a gente vai atritar, a gente vai relar mesmo. E é assim que a gente vai construindo todas as relações. E a gente vai se lapidando. Porque é no encontro com esse outro também que eu posso me ver e perceber onde eu estou exagerando, excedendo, onde eu posso melhorar. E também as coisas boas que eu tenho. Se sou boa amiga, se sou prestativa, se numa relação, por exemplo, para quem é profissional da área de saúde, se eu consigo estabelecer relações de troca, ou se eu só dou e recebo menos. Porque é uma tendência de profissional da área de saúde, dar demais e receber menos. Quem recebe menos sabe pedir? Exato. Eu preciso aprender a pedir ajuda para o outro, seja para minha saúde, seja para qualquer coisa que eu venha fazer. Eu não tenho que dar conta de tudo. Sim. É uma prepotência nossa, é uma arrogância nossa. E nós precisamos uns dos outros. A gente viu isso na pandemia, como que naquele processo de todo mundo em casa, como que fazia falta as relações. Passou a pandemia, as pessoas não mudaram. Elas ficaram, eu acho que as relações ainda mais ficaram, em casa. A gente ainda tem hoje o home office, essa coisa toda, mas as relações estão empobrecidas. Sim. A gente precisa relacionar mais, socializar mais. Eu concordo. Super, eu acho que as relações mais íntimas mesmo estão. Acho que as coisas estão muito superficiais, assim. E há uma resistência, principalmente da nova geração, que eu considero problemático, de conviver. O home office está aí. Sim. Você vê que as empresas que estão voltando ao presencial estão sofrendo. Estão sendo rechaçadas, demissões em massa. E a vida acontece com pessoas, né? Apesar da inteligência artificial estar aí, as máquinas... O ser humano é ser de relação. Eu ainda acho que a vida acontece na rua, no dia a dia. É no contato com as pessoas. É no contato com as pessoas que, inclusive, ajuda a gente, às vezes, a superar os desafios da nossa cabecinha doida, às vezes. Pra gente dar conta da gente, a gente precisa do do outro. Exato. Eu acho que é um equilíbrio entre, às vezes, ficar sozinho para refletir, mas também precisar do outro e de relações fortes. Sim. Mais uma vez, um pouco da minha jornada aqui. Se eu aguento o rolê que eu tô vivendo de ter minha vida virada de cabeça abaixo nos últimos 3 anos, é porque eu tenho pessoas muito boas ao meu redor, desde a minha irmã, as outras conexões que a gente foi fazendo. Então é isso, pessoas precisam de pessoas. Sim. Então, fechou com a frase impactante. Gente, foi muito bom, Fernanda. Muito obrigada por ter aceitado. Estar com vocês. Obrigada por ter topado conversar com duas doidas. 3. Mas é bom, às vezes a gente tem episódios muito técnicos, sabe? Com a carga técnica, que também é bom. A gente gera conteúdo, melhora a informação. Né? Mas é bom também falar de conteúdos mais abertos, porque faz parte da vida também. Claro. Então, muito obrigada por ter aceitado participar. Eu agradeço, gente. Obrigada. Obrigada, Fernanda. Eu tô privilégio hoje. 2 Fernandas. 2 Fernandas. Umas Fernandas todas no topo. Na verdade, eu tô aqui convivendo com 2. Você sabe que o nosso nome tá carregando um peso forte agora, né? Olha, eu não sei se isso é bom ou se isso é um problema. Eu também tô pensando Tudo assim. Depende de como a gente olha. Porque depois de Fernanda Montenegro e Fernanda Torres, principalmente se ela ganhar o Oscar, a gente vai ter que dar o nosso nome também. E eu tô aqui com o privilégio de conviver com 2. Exatamente. Fernanda terceira e Fernanda quarta. Pode ser. Privilégio meu também estar aqui. Valeu, gente. Muito obrigada. Até o próximo episódio.